Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. Um canal que eu criei pensando em vocês, com o objetivo de dividir meus estudos e aprendizados sobre a felicidade, com o objetivo de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Então, gente, vamos lá! Chegamos ao vídeo de hoje, que é um vídeo que eu quis trazer para vocês, que é um vídeo com uma pergunta filosófica que muitas pessoas já podem saber as respostas, outras estão no caminho de saber e outras não sabem ainda, mas no fundo todo mundo está aqui buscando saber, vivenciar e entender essa resposta toda, né? Então, vamos lá. Qual que é o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje é a seguinte pergunta, é uma dúvida, é a seguinte pergunta. Qual é o sentido da vida? Então, gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a resposta, do meu ponto de vista, claro, sobre qual é o sentido da vida. Então, gente, vamos lá. Essa é uma pergunta muito filosófica, muito abrangente, que quem sou eu para poder falar alguma coisa? Mas, assim, o que eu venho trazer para vocês, gente, é o meu ponto de vista sobre qual é o sentido da vida, tá? Então hoje, gente, estou aqui passando o meu ponto de vista, Roberto, do que eu considero ser o sentido da vida, tá? Então não vejo como dono da verdade, que eu estou muito longe disso, né? Sou um aprendiz e aluno como todos nós somos, estamos todo mundo aprendendo a viver a vida, descobrir a vida, entender a vida, né? Então, sou como todo mundo. Mas eu tenho minha visão formada, baseada nas minhas próprias indagações, questionamentos e tudo mais, estudo sobre a própria felicidade, porque eu já estudo a felicidade faz 20 anos, né? Comecei em 2006, né? E agora em 2026 já passaram 20 anos que eu estudo a felicidade, mais uns 30 anos de espiritualidade. Então são várias coisas que foram me formatando, foram me trazendo cada vez mais respostas e fechando um quebra-cabeça todo de entendimento, onde hoje eu consigo ter uma visão bem clara sobre essas coisas, né? Pelas minhas próprias buscas e pesquisas e sobre aprendizados que eu tive também, sobre coisas relacionadas ao universo e como ele funciona, né? E que me trouxeram mais entendimento do sentido da vida, né? Então é isso, gente. Então eu vou trazer para vocês agora aqui meu ponto de vista sobre qual é o sentido da vida. Então vamos lá, gente. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Eu vou falar duas coisas para vocês. Essa pergunta é muito ampla e abrangente e pode ter muitos entendimentos de vários níveis diferentes. Então eu vou falar rapidamente assim, né? Tipo, duas coisas. O entendimento, qual é o sentido da vida no sentido universal e qual é o sentido da vida no sentido humano, no nosso sentido da nossa vida mesmo, né? Mas o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre o sentido da vida no aspecto humano mesmo, da nossa vida, do dia a dia, cotidiana, da nossa vida mesmo, né? Como pessoas, como seres humanos, né? Mas só fazer uma rápida introdução sobre minha visão sobre o aspecto universal. Qual que é o sentido da vida? Para mim, o sentido da vida nada mais é do que uma grande viagem, uma grande aventura, onde quando a gente viaja para algum lugar e a gente descobre coisas novas ali, experimenta coisas novas, conhece coisas novas, né? Então, assim, quando a gente faz uma viagem para algum lugar, a gente tem todo um conjunto de descoberta, de experiências, de aventuras que a gente faz, que a gente tem naquele momento daquela viagem. Então, para mim, falando no sentido universal, a vida em todas as dimensões que existe, do começo ao fim, né, de todo o universo, eu falo porque eu já tenho algumas bagagens de ensinamentos que recebi de uma galerinha que me passou isso, uma galerinha que circula várias dimensões do universo, me explicaram muitas coisas, né? Eu consegui hoje ter uma visão mais abrangente graças aos ensinamentos deles, né? Que me explicaram como funciona o universo. Então, eu hoje consigo ter uma visão mais ampla para poder falar para vocês graças aos ensinamentos deles, né? Então isso me ajuda bastante a ter uma visão mais ampliada da visão que eu já tinha apenas humana, mas que não muda nada porque tudo, assim como o grande é o pequeno, o macro é o micro, assim como que é no universo, aqui na Terra, na nossa vida, então é tudo o mesmo modelo, só que ampliado em dimensões maiores só, ou menores. Mas então assim, graças aos ensinamentos todos assim, eu consegui ter uma amplitude de visão maior sobre o universo, e para mim, nada mais é do que o universo, o sentido da vida universal, no universo todo, independente de qual dimensão a gente esteja de experiência da vida, né? O grande sentido da vida nada mais é do que viajar e experimentar e se aventurar e descobrir tudo como é que é aquele mundo,
né? Quando a gente viaja por uma cidade, a gente vai lá para conhecer aquela cidade, a gente tem todo um contexto de experiências, de aprendizados, de sentimentos e de descobertas que a gente tem naquela viagem. Então a vida no universo todo, né, em todas as dimensões de evolução que elas existem, elas nada mais são do que grandes viagens experimentais e aventureiras para descobrir coisas novas, aprender coisas novas, conhecer novas experiências e explorar o universo em todas as suas dimensões, todas as suas camadas, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, quem criou o universo, que a gente pode chamar de um Deus, né? Um Deus que criou o universo, uma força suprema, qualquer coisa que seja a nomenclatura que a gente dá, não importa, né? Quem criou tudo isso, criou com um único propósito, de que era que a gente vivenciasse a experiência aqui dentro disso tudo que foi criado. Então, é que nem alguém que cria um parque de diversões, sei lá, cria a Disneylandia, Disney World lá. O pessoal cria um parque de diversões para quê? Para que as pessoas vão lá e se divirtam em cada um dos brinquedos, né? Então, para mim, o criador do universo todo, Deus e todas as nomenclaturas que tiverem para um criador de um universo, ele criou o universo todo como uma grande experiência para que as pessoas experimentem tudo que se pode experimentar em todos os níveis de evolução que o universo tem e que estão dispostos para a gente experimentar, né? E a gente experimenta tudo, né? Na minha concepção das coisas, no meu entendimento, nos aprendizados que eu tive recebido deles, a gente realmente experimenta tudo que existe no universo, todos os níveis de criação, todos os níveis de evolução. Não diferentemente de como uma escola que a gente tem aqui, que a gente passa por todas as séries, né? Quando você completa todo o estudo, você faz o primário, faz ginásio, faz o colegial, né? Você passa pela primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, primeiro colegial, segundo, terceiro, e assim vai indo. Então, assim como uma escola se passa por todos os anos letivos para experimentar tudo, ter uma visão abrangente de tudo, né? Quando a pessoa já concluiu tudo, que tem pessoas que não concluíram tudo e faz parte da experiência dela, mas só para ilustrar mesmo, né? Então, quando a pessoa passa por todos os anos letivos, ela conhece tudo nessa escola. E o universo é a mesma coisa, é uma grande escola criada para as pessoas, na verdade, se aventurar dentro, brincar dentro, experimentar dentro e conhecer tudo que o universo oferece, foi criado para ela, né? Para elas experimentarem, para nós experimentarmos. Então Deus criou um universo para que todos nós experimentemos e vivenciemos essa experiência toda em todas as dimensões de evolução. Então, a primeira pergunta que assim qual o sentido da vida? No sentido mais universal, é realmente a experimentação, a aventura, a brincadeira de experimentar, a criação e criar em todas as dimensões existentes. Nós somos criadores em todas as dimensões, e cada dimensão a gente cria de acordo com o nível de diferença, né? É igual um bebê, o bebê ele cria suas experiências no nível de concepção que ele tem, com 1 ano, com 2 anos, vai brincar com um negocinho aqui, outro ali e tal. Com 5, 6 anos, já é uma criancinha que já consegue experimentar um outro nível de brincadeira, de experiências. Aí com um adolescente, já com 12, 13, 14 anos, tem um outro nível de experiência. Aí com 18, 19, 20, 21, 22, outro nível de experiência. E assim vai indo, vai subindo cada vez mais, né? Então, assim como na nossa própria vida, na nossa própria dinâmica de vida, na nossa vida inteira, a gente vai passando por várias evoluções criativas, e com cada fase da nossa vida a gente cria de uma maneira, com nível de experiência, com nível de aprendizado, nível de conhecimento, de consciência, o universo é igualzinho, não muda nada. Ele vai sendo mudado de acordo com o nível de evolução que o ser está vivenciando. Agora, a gente como seres humanos, a gente está vivenciando a experiência humana, brincando de criar coisas. Quando a gente cria a nossa própria vida, a gente está criando a nossa própria realidade, nosso próprio universo, a gente está criando. Então a gente está brincando de criar como seres humanos. Em dimensões mais altas, a gente começa a criar outras coisas. Uma hora você está criando planetas, uma hora você está vivenciando a vida de um planeta, uma hora você está vivendo uma galáxia, enfim, e uma hora você está criando um universo, enfim. A experiência toda é de conhecer toda a criação, né? E a cada idade que a gente tem, a cada nível de consciência que a gente vai criando alguma coisa proporcional àquilo que é o nosso nível de entendimento, de evolução de consciência naquele momento. E no universo é assim. Então, eu acho que no fundo mesmo, o sentido da vida, no sentido mais universal, é realmente a experimentação, é a diversão, é brincar, é conhecer, explorar o universo em todas as suas dimensões. Então, essa aqui é a minha visão que eu tenho hoje. Desculpa, essa é a visão que eu tenho hoje sobre qual é o sentido na vida sobre um prisma mais universal, sobre o universo todo e tudo mais, e com bastante ensinamentos que eu falei para vocês, que eu recebi, que me ensinaram sobre o funcionamento do universo, então eu consigo ter essa visão já mais abrangente, né? Então, o sentido da vida, o sentido universal é esse, a experimentação.
é a brincadeira, é a aventura, é a viagem, né? É o passeio para experimentar e brincar em todas as dimensões. Então, eu queria falar para vocês, qual o sentido da vida no sentido universal seria esse, né? No meu ponto de vista. Roberto falando ponto de vista, né? Ponto de vista, né? Baseado em algumas bagagens que eu recebi, mas é um ponto de vista. Então, meu ponto de vista sobre o sentido da vida universal seria esse, né? Uma grande aventura, uma grande experiência, uma grande viagem para experimentar, para criar em todas as dimensões. Agora, o outro sentido que é o que eu realmente quis trazer para vocês agora aqui nesse vídeo é o quê? Qual é o sentido da vida no sentido humano? Qual é o sentido da vida no sentido nosso, da nossa vida como pessoa? Qual é o sentido da vida pra gente que está vivendo o dia a dia aqui, que está experimentando a vida aqui? Então, eu quis trazer essa pergunta aqui, qual é o sentido da vida, para trazer um senso prático, né? O senso prático do dia a dia mesmo. Não estou abstraindo de coisas que a gente não vivencia conscientemente ainda, de coisas universais, em outras dimensões e tal. Eu estou falando do nível de que a gente tem consciência hoje, que é a nossa vida humana, com as experiências humanas que a gente tem. E aí eu falo para vocês, qual é o sentido da vida humana? Qual é o sentido da vida pra gente, como pessoas, como seres humanos? E agora eu trago para vocês o que eu realmente queria trazer com a essência do vídeo todo, porque o vídeo todo era para falar disso, não era da outra visão universal que é meio abstrata pra gente, mas é nesse sentido agora aqui que é prático, é físico, real, palpável, né? Então vamos lá. Qual é o sentido da vida pra gente, pessoas, seres humanos? Então vamos lá. Na minha visão, o sentido da vida é a felicidade. Para mim, o sentido da vida para nós como seres humanos, é a felicidade. Como assim? O que dá sentido pra gente na nossa vida é o quê? É a felicidade. E como? O que dá sentido pra gente na vida é fazer coisas que a gente gosta. É fazer coisas que nos deixam felizes. Então o que dá sentido para a nossa vida é a gente fazer coisas que a gente gosta, que deixa a gente feliz. Então, por exemplo, eu gosto de comer comida japonesa. Toda vez que eu vou comer comida japonesa, eu fico feliz, porque eu gosto muito de comer comida japonesa. Eu gosto muito de ir no cinema. Então, toda vez que eu vou no cinema ver filmes, eu gosto muito. Isso me deixa feliz. Então, comer comida japonesa me deixa feliz quando eu vou lá comer comida japonesa no restaurante. Quando eu quero ir no cinema e eu vou no cinema, aquilo me deixa feliz, me dá sentido. Ir no cinema para ver filme. Eu gosto de viajar e gosto de explorar lugares com natureza. Então, toda vez que eu viajo para lugares onde eu vou explorar a natureza, vou me aventurar na natureza, eu fico o quê? Feliz. E isso me dá sentido do quê? De fazer viagens que eu vou curtir a natureza e que vai me deixar feliz. Eu gosto de andar de bicicleta. Então, toda vez que eu pego uma bicicleta e saio pedalando de bicicleta, isso me deixa o quê? Feliz. Isso me dá sentido. Eu gosto de andar de bicicleta. Então, isso vai me fazer coisas que eu gosto, vão me dando objetivos na vida e coisas que me dão sentido na vida. Então, eu me planejo sempre para ir comer comida japonesa, porque eu gosto e me deixa feliz. Então, eu estou sempre me planejando para ir no cinema, porque eu gosto e me deixa feliz. E eu estou sempre me planejando para fazer viagens no meio da natureza, para explorar a natureza, porque eu gosto e me deixa feliz. E eu estou sempre andando de bicicleta. E toda vez que eu ando de bicicleta, isso me deixa feliz. Eu estou sempre me planejando para fazer passeios de bicicleta, porque isso me deixa feliz. Então, a gente começa a juntar um conjunto de coisas que fazem a gente feliz, e essas coisas começam a dar sentido na vida. Porque eu quero cada vez mais explorar vários restaurantes japoneses que tem em São Paulo, que eu moro em São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu gosto de estar o quê? Eu gosto de estar viajando, eu gosto de estar sempre indo no cinema. Então, isso me dá motivação e me dá sentido de o quê? De estar sempre indo no cinema, vendo filmes novos, conhecendo coisas novas, experiências novas, visões novas, né? Isso vai me dando sentido na vida. Eu gosto sempre de estar me planejando para estar sempre no cinema. Eu gosto de estar sempre viajando e conhecendo lugares novos no meio da natureza.
Então isso me dá sentido na vida, em estar sempre planejando próximas viagens para ir para lugares que eu quero ir, para explorar a natureza, para conhecer, me aventurar e conhecer lugares novos, com naturezas diferentes, lugares diferentes, em São Paulo, no Brasil, na América Latina, na América do Sul, no mundo inteiro. Então isso vai me dando sentido, estar sempre fazendo viagens no que tem a natureza. Eu gosto de andar de bicicleta, e isso vai me dando sentido do quê? De estar sempre andando de bicicleta. Andando de bicicleta aqui, conhecendo lugares novos, fazendo passeios novos de bicicleta, me aventurando em lugares que eu posso andar de bicicleta e tal, e fazendo experiências com bicicleta. Então isso vai me dando sentido na vida. Eu fazer coisas que eu gosto, vão me dando o prazer de realizar aquilo, me dando a vontade de realizar isso novamente, novas vezes, e aí isso vai fazendo com que o quê? Com que isso vai me dando sentido na vida. E eu vou buscando cada vez mais fazer isso e expandindo cada vez mais meu conhecimento e minhas experiências dentro dessas áreas. Comer comida japonesa em lugares diferentes, e ver filmes diferentes, em cinemas diferentes, e filmes diferentes, e viajar para lugares diferentes com natureza, andar de bicicleta em lugares diferentes, conhecer lugares diferentes de bicicleta. Então isso vai me dando sentido na vida. Então toda vez que eu faço coisas que eu gosto e que me deixam feliz, aquilo me dá sentido, aquilo me preenche, porque eu fico feliz, e aquilo me dá sentido. E eu quero criar cada vez mais experiências de todas essas áreas. E eu vou ficando cada vez, com mais sentido na vida e com propósitos e objetivos de criar cada vez mais experiências dessas coisas, nessas áreas. E aí eu vou me planejando para criar, essa semana eu quero fazer tal coisa nessas áreas, no mês que vem tal coisa, no semestre que vem tal coisa, no ano que vem tal coisa, eu quero viajar, daqui a um ano eu quero ir para tal lugar. E aí isso vai me dando sentido na vida, e vai me movendo e me motivando para a ação, para eu agir, para eu poder estar experimentando todas as experiências que eu quero ter. Então isso vai me dando sentido na vida, o que eu gosto. Nossa, eu falei algumas áreas, mas por exemplo, eu gosto de estudar, então o que eu gosto de estudar? Putz, eu gosto muito de estudar espiritualidade, então eu tenho vontade de fazer cursos e cursos e cursos de espiritualidade. Por quê? Porque eu gosto. Então isso vai me dando sentido na vida. De o quê? De fazer cursos de espiritualidade. Porque eu gosto, porque isso expande minha consciência, meu entendimento da vida e tudo mais, isso vai me dando sentido. Eu vou fazendo cursos, eu vou conhecendo coisas novas, conhecimentos novos, pessoas novas, bagagens novas. Isso vai me dando propósito, sentido. Nossa, eu quero fazer isso. Eu quero estudar mais, eu quero estudar mais, quero conhecer mais coisas, quero expandir mais a minha visão, minha experiência. Quero conhecer mais, quero conhecer outros lugares agora. Quero viajar para lugares do mundo que tenham essa bagagem espiritual para expandir mais a minha visão, minhas experiências espirituais e tal. Então vai me dando sentido na vida. Sentido de fazer uma coisa que eu gosto. A mesma coisa é para trabalho. O trabalho é a mesma coisa. O trabalho também, por exemplo, assim, eu gosto de trabalhar com a área de medicina, por exemplo. Então assim, eu vou fazer uma faculdade de medicina porque eu gosto, me dá prazer e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com engenharia. Eu vou fazer uma faculdade de engenharia porque eu quero construir casas, prédios, condomínios, tal. Eu quero ser cantor. Vou fazer curso de música para poder cantar e ter uma banda. Tal. Então assim, fazer coisas que a gente gosta dão sentido pra gente. No primeiro lugar, nos deixa felizes. Aquilo nos preenche. Começa a gente gostar daquilo e querer fazer mais daquilo, e começa a gente querer fazer mais e mais e mais, expandir dentro daquela área que a gente gosta. E isso vai fazendo com que a gente vá mergulhando cada vez mais e crescendo e se desenvolvendo naquelas áreas. E na área de trabalho é a mesma coisa. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz porque a gente precisa de dinheiro, e a gente procura sempre fazer alguma coisa que a gente goste dentro daquela área para dar dinheiro pra gente, e para servir as pessoas, e para estar na área que a gente gosta. Então, a gente começa a fazer aquilo porque a gente gosta e começa a expandir. Então, a gente faz por felicidade aquilo lá, aquilo começa a dar sentido pra gente, e a gente começa a se desenvolver e crescer naquela área de trabalho. Aí você começa a fazer uma faculdade, depois você pode estudar, fazer pode estudar cada vez mais, fazer cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento cada vez mais, e você passa uma vida inteira se aperfeiçoando cada vez mais naquela área que você está. Ou se é uma fase da sua vida que você fez aquilo, depois você já foi te preencher, você não quer mais, você vai mudar para uma outra área diferente que te deixa feliz. Então, na área profissional é a mesma coisa. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que deixa a gente feliz, né, a gente começa a ter sentido com aquilo, e aquilo começa a dar sentido pra gente, e a gente começa a expandir, crescer cada vez mais, e crescer e desenvolver naquela área também. Então, fazendo uma coisa que a gente gosta, que deixa a gente feliz na parte profissional, vai dando sentido pra gente na parte profissional. Então, você falando numa hora da parte de relacionamento, você está com os relacionamentos que você gosta, te deixa feliz. Na família, se você está com a família, das pessoas que você gosta da sua família, você está com a sua família que você gosta, você está com seus amigos, você está com o seu relacionamento afetivo, amoroso que você gosta, isso tudo dá sentido. Você está com quem você gosta, da família, dos amigos, conhecidos, de vizinhos, tudo isso vai te dando o quê? Você estando com quem você gosta, isso te deixa feliz.
E ao te deixar feliz, você quer estar mais com aquela pessoa, e com aquelas pessoas. Quer estar mais e mais e mais e mais com aquelas pessoas. E isso vai dando o quê? Um sentido para você naquele campo de relacionamentos. Vai te dando propósitos, objetivos. Eu quero estar cada vez mais com a minha família, com meus amigos, com meus conhecidos, e quero estar cada vez mais passeando com eles, explorando a vida com eles, explorando lugares com eles, expandindo cada vez mais nossas experiências em conjunto com eles. Então, assim, no campo de relacionamento, você estar com quem você gosta te deixa feliz. E automaticamente te deixa feliz, você quer estar mais com eles. E isso te dá o quê? Objetivo, propósito, sentido. E vai te dando cada vez mais sentido, que é estar com eles. Então, toda vez que você faz coisas que você gosta, toda vez que você faz coisas que você gosta, você vai ficar feliz. Então, toda vez que você faz coisas que você gosta, você fica feliz. E quando você fica feliz, você gosta daquilo. E quando você gosta daquilo, aquilo te move para você fazer aquilo de novo. E quando te move para você fazer aquilo de novo, aquilo te dá um objetivo, fazer isso de novo. Fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Expandir, conhecer mais, fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Expandir, conhecer cada vez mais. Isso vai te dando o quê? Cada vez mais o quê? Objetivo de fazer de novo, vai te dando o quê? Um propósito de fazer aquilo de novo e sua vida vai tendo sentido. A minha vida, eu me movo para fazer essas coisas que eu quero de novo e de novo e de novo. Então, vai dando sentido para a nossa vida. Então, a nossa vida tem várias áreas. Tem área de relacionamento, área de saúde, área de trabalho, área de espiritualidade. Tem várias áreas da nossa vida. E se todas as áreas da nossa vida a gente buscar fazer coisas que a gente gosta, automaticamente a gente vai ficar feliz. E quando você fica feliz, automaticamente você quer aquela experiência de novo. E quando você quer aquela experiência de novo, você automaticamente quer o quê? Tem um propósito de ter aquela experiência de novo. E quando você vai tendo um propósito, você gosta tanto daquilo que você vai tendo um propósito de fazer de novo, de novo, de novo, vai criando sentido para você naquela área da sua vida. E naquela área da sua vida você tem um sentido para a sua vida, que é curtir aquilo que você está fazendo, né? E aí você vai criando o quê? Um sentido de vida. O sentido da sua vida é experimentar mais e curtir mais aquilo que você faz, que você gosta, que te deixa feliz naquela área da sua vida. E aí quando você pega uma área da sua vida que você faz coisas que você gosta e deixa feliz, que você já criou objetivos e propósitos, e aquilo já tem um sentido para a sua vida, que é fazer aquilo que você gosta, se você vai pegando todas as áreas da sua vida e todas as áreas da sua vida você faz coisas que você gosta, você vai querendo repetir aquela situação, vai querendo cada vez fazer mais e mais e mais aquilo, você vai tendo um propósito de fazer mais e mais e mais, e você vai criando um propósito para a sua vida e um sentido para a sua vida de fazer mais e mais e mais, crescer, expandir naquilo que você está fazendo. E aí todos os campos da sua vida, a gente fazendo o que a gente gosta, que deixa a gente feliz, a gente vai começando a ter sentido para todas as áreas da nossa vida. E a gente vai querendo expandir todas as áreas da nossa vida. E a gente vai criando as condições para que a gente vá criando e materializando os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos desejos para cada uma das áreas da nossa vida. Então, fazer as coisas que a gente gosta deixa a gente feliz. E quando a gente fica feliz, automaticamente a gente quer repetir aquela situação de novo, aquele objetivo de novo, e quer repetir de novo, e de novo, de novo, e expandir cada vez mais, conhecer cada vez mais aquilo lá, e expandir cada vez mais, se aprofundar cada vez mais, conhecer cada vez mais aquilo que você está fazendo, estar cada vez mais de novo, e aquilo cria um propósito, que no final acaba tendo um sentido para você, na sua vida, para aquela área específica. E assim você começa a ter um sentido para a sua vida em todas as áreas da sua vida. E aí, tendo sentido para todas as áreas da sua vida, eu consigo abstrair, consigo ver que tudo a gente consegue ter uma visão única na vida, assim que você consegue ter um sentido geral da sua vida, que é o quê? Um sentido amplo para a vida inteira, que é usado para cada área da sua vida, que é o quê? Que é você estar feliz, é você fazer coisas que te deixam feliz. Com essa mentalidade, com essa visão, você vai querer aplicar isso para todos os campos da sua vida. Você vai querer estar feliz em todos os campos da sua vida. E aí, você vai fazer ações e vai ter objetivos e propósitos e vai criar um sentido para você na sua vida, para você estar sempre realizando cada uma das áreas da sua vida para que você esteja feliz e fazendo coisas que você goste, né? Então, claro, é tudo um caminho para a gente chegar nesse ponto todo, mas o sentido, para mim, o sentido todo é isso, é a gente fazer as coisas que a gente gosta e que deixa a gente feliz. E o que acontece com as pessoas que não estão felizes? Muitas pessoas podem não estar felizes por variados motivos, mas alguns deles que eu posso falar para vocês é quando a pessoa não consegue fazer o que gosta, não consegue fazer o que gosta em uma área da vida, em algumas áreas da vida ou em várias áreas da vida. Então, quanto menos as pessoas estão fazendo coisas que gostam, e estão fazendo por obrigação, estão fazendo porque querem provar alguma coisa para alguém, querem mostrar alguma coisa para alguém, estão fazendo porque acham que não tem outra alternativa, estão fazendo, sabe?
por vários motivos as pessoas não estão fazendo o que realmente gostam, não estão seguindo o coração, estão fazendo por algum tipo de obrigação, ou por pressão, ou por algum sentimento negativo de que acha que não consegue coisa melhor, ou que não pode coisa melhor, ou de que não existe coisa melhor. Então, por algum motivo, as pessoas que não estão fazendo o que realmente gostam, né, em todos os campos da sua vida, elas acabam ficando mais perdidas mesmo, e as coisas ficam meio desconexas. Você está fazendo coisas que... Se você faz coisas que você não gosta, por exemplo, vamos supor que eu não... comida japonesa. Vamos supor que eu não gostasse de comer comida japonesa. Toda vez que eu vou comer comida japonesa, é um saco. Porque eu tenho que comer comida japonesa, comida ruim, comida... eu não gosto, comer comida crua, eu não gosto, não me alimento, sei lá, enfim. Quando a pessoa não gosta, vira chato, vira uma coisa chata, vira uma obrigação, vira uma coisa sem graça, que não te motiva, vira uma coisa que fica por obrigação mesmo, fica uma coisa quase um martírio, a pessoa faz aquilo lá se arrastando, porque no fundo não quer. Então, esse é o oposto de fazer uma coisa que você gosta. Você faz uma coisa que você gosta e fica feliz. Uma coisa que você não gosta, você faz por obrigação, te deixa feliz. Se eu não gostasse de comer comida japonesa, seria um martírio para mim comer comida japonesa. Se eu não gostasse de ir no cinema, ia ser um martírio para mim, né? Uma obrigação ter que ir no cinema. Se eu não gostasse de viajar e curtir a natureza, né? Para lugares que tem a natureza, explorar a natureza, seria um saco ter que estar no meio da natureza, curtindo, sabe? Eu me obrigando a estar no meio da natureza. Seria uma obrigação, seria chato, seria um martírio. Né? Se eu não gostasse de andar de bicicleta, seria um martírio ter que andar de bicicleta. Eu vou ter que andar de bicicleta. Então, quando a gente faz coisas que a gente não gosta, né, aquilo vira uma coisa chata, uma obrigação, e você não curte aquilo. E aí você fica, quando você faz coisas por obrigação, aquilo não dá vontade de fazer de novo. E se não dá vontade de você fazer isso de novo, o que acontece? Aquilo vira uma obrigação e vira o quê? Fica uma coisa sem propósito, porque você não quer repetir aquilo de novo. Você não gosta, você não quer repetir aquilo de novo. Então vira uma obrigação. Você não tem vontade, aquilo te deixa desconectado, não te deixa com vontade de fazer de novo, te deixa com vontade de você não fazer nunca mais. E se você ficar repetindo e fazendo coisas por obrigação, aquilo te desconecta da felicidade, te deixa triste, frustrado, para baixo, ou desmotivado, né? Então aquilo, pelo contrário, aquilo tira a sua felicidade, te coloca, te baixa a energia, que saco, tem que fazer isso, que chato, por obrigação. Sua energia baixa. Em vez dela subir na felicidade, ela bloqueia, ela baixa, ela vai baixando. E a pessoa fica o quê? Frustrada, fica desmotivada, aí começa a não ter sentido naquela área específica, a coisa começa a não ter sentido na vida dela, né? E aí se você pega uma área da vida da pessoa que está assim, ou várias áreas da vida da pessoa que está assim, a vida da pessoa começa a estar o quê? Cada vez mais chata, mais desmotivada, mais sem graça, porque ela está fazendo coisas que ela está fazendo por obrigação, que não são no fundo do coração dela, aquilo que ela quer pra caramba, aquilo que ela gosta e que vai deixar ela feliz. Então, se a pessoa aplicar isso, fazer uma coisa que ela não gosta, no campo profissional, se ela aplicar isso, ela está numa parte de relacionamento, ela está casada com quem ela não gosta, né? Ela anda com amigos que ela nem gosta, né? Ela tem uma família que ela não gosta. Então tudo ali para ela é obrigação de estar com essas pessoas, com o relacionamento, com a família, com os amigos, é tudo obrigação, ou por outros motivos. Então a pessoa vai contra a vontade, então aquilo desmotiva ela. Então, vamos supor que a pessoa come a comida que ela não gosta, forçada, aí ela trabalha com o que ela não gosta, aí ela viaja para lugares que ela não gosta, né? Aí, enfim, faz coisas que ela faz, sei lá, aí ela faz alguma atividade, sei lá, faz alguma outra atividade lá que ela faz para mostrar para os outros, mas ela não gosta no fundo. Enfim, se a pessoa começa a ter muitas áreas da vida que ela faz sem gostar, que ela faz por obrigação, por algum motivo, né? Isso faz com que a pessoa não fique feliz e ela tem uma área que ela não fica feliz, que ela não tem propósito daquela área. Não tem propósito de estar com aquela pessoa, não tem propósito de estar naquele trabalho, não tem propósito de estar fazendo aqueles passeios para aqueles lugares que ela não gosta. Então a pessoa fica desmotivada, vai ficando frustrada, vai ficando triste, né? Pode ficar depressiva, né? Se ela se mantém durante muito tempo fazendo coisas que ela não gosta, ela em algumas áreas da vida ou em várias áreas da vida, ela fazendo coisas forçadas, e isso coloca a pessoa para baixo. Então, isso tudo desconecta a pessoa e começa a pessoa a perder o sentido da vida. Ela já não tem sentido numa área específica dela da vida. Eu trabalho com uma coisa que eu não gosto, faço isso há tanto tempo que eu não gosto. A pessoa fica sem sentido na área profissional. A pessoa está se relacionando com uma pessoa que ela não gosta. Está lá para não ficar sozinha, vamos supor. E ela está se relacionando com quem ela não gosta. Então ela está lá, ela não tem objetivo nenhum de estar com aquela pessoa de novo. Ela não tem vontade, então não tem objetivo, não tem propósito de querer estar de novo com aquela pessoa. E aí ela está com uma pessoa que ela não gosta, então ela não quer estar com ela não tem objetivo, não tem propósito de estar com aquela pessoa, então começa a não fazer sentido estar com aquela pessoa. Então a pessoa não tem sentido também, a vida fica sem sentido num relacionamento que a pessoa não gosta.
né? É no trabalho que a pessoa não faz o que não gosta, no relacionamento que ela não gosta, come comida que não gosta. Então, essas coisas vão fazendo com que a pessoa fique sem objetivo na vida, sem propósito na vida e sem sentido na vida, num campo específico ou em vários campos específicos, várias áreas específicas da vida da pessoa, né? Isso faz com que a pessoa vai ficando sem sentido na vida, né? E é muito normal acontecer isso por uma série de questões. Mas o que realmente faz a pessoa recuperar o sentido da vida, recuperar o sentido em cada área da sua vida que não está assim, né, que faz a pessoa se alinhar novamente com a própria essência dela, com a própria alma dela, com o próprio espírito dela, e que faz ela voltar num alinhamento, é o quê? A pessoa começar a fazer coisas que realmente ela goste e que deixam ela feliz. Porque aí, automaticamente, ela vai, se ela está trabalhando com o que ela gosta, ela vai ficar feliz em fazer o que ela gosta e vai querer repetir aquilo de novo, vai querer fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo. Ah, vamos supor que, sei lá, meu sonho era ser jogador de futebol, e eu estou trabalhando jogando futebol, nossa, que fantástico, que eu trabalhei hoje jogando futebol lá, jogando futebol, amanhã eu quero de novo, quero semana que vem, quero todo dia eu quero estar trabalhando com isso, porque eu estou gostando, está me dando prazer, e aí eu faço por prazer, e aí eu cresço, eu quero crescer, eu quero desenvolver dentro, eu quero expandir meus conhecimentos dentro, eu quero me tornar um cara bom nisso, eu quero me realizar cada vez mais com isso, e aí eu vou crescendo, vou querendo fazer cada vez mais aquilo, eu vou tendo cada vez mais objetivo com aquilo vai me criando cada vez mais um propósito de continuar crescendo, expandindo dentro do dia como jogador de futebol, expandindo cada vez mais e mais e mais, e aí eu vou crescendo, aquilo vai me dando sentido na minha vida, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero conhecer vários times, eu quero jogar nos melhores times do mundo, isso vai me dando sentido na vida, então isso vai me dando norte na vida. A pessoa na parte de relacionamento, pô, eu tô me relacionando com alguém que não gostava e tal, tô por obrigação, porque eu acho que eu não conheço, não mereço, não consigo ninguém melhor. Aí a pessoa troca, fala assim, não, você separou e tal, e ela começa a se relacionar com alguém que ela realmente gosta. Aí a pessoa tá com quem gosta, ela vai querer estar com aquela pessoa sempre, quer estar mais e mais e mais, e vai querer estar com aquela pessoa sempre, aí ela vai ter um objetivo de estar sempre com aquela pessoa, ela vai querer um propósito de estar com aquela pessoa, de casar com aquela pessoa, de morar, de conhecer, de explorar a vida com a pessoa, de viajar, conhecer lugares com a pessoa e tal, e vai dando sentido para ela, na parte de relacionamento, ela tem um sentido, eu estou com uma pessoa que eu amo e eu me realizo com aquela pessoa e eu quero o sentido da minha vida no relacionamento com aquela pessoa e expandir minha vida com aquela pessoa. Então, toda vez que a gente fizer coisas que a gente gosta, automaticamente vai deixar a gente feliz. E quando a gente fica feliz, aquilo é o propósito, porque aquilo preenche a gente. Naquele momento presente, aquilo que a gente está fazendo, deixa a gente feliz. E aquilo dá vontade de fazer de novo, de novo, de novo. E vai criando esse propósito, objetivo, propósito, sentido de vida. Então, para mim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que, no sentido, qual é o sentido da vida? No aspecto humano, no aspecto da gente como pessoas, a nossa vida, o sentido da nossa vida qual que é? O sentido da vida é ser feliz. O sentido da vida é ser feliz. Só que ser feliz é um processo de aprendizado e desenvolvimento e que a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo cada vez mais a ser feliz. Então, é uma busca para se tornar feliz e que a gente vai buscando, e quanto mais a gente vai buscando, mais a gente vai aprendendo a ser feliz. E a gente vai ficando feliz cada vez mais com o passar do tempo, das experiências, dos aprendizados, a sabedoria que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, vai tornando a gente cada vez uma compreensão maior, um entendimento maior, e a gente vai ficando cada vez mais feliz. Mas através das experiências, de uma bagagem de várias coisas. Então, para mim, o sentido da vida é ser feliz. E o que acontece? Ninguém tem obrigação de nada, ninguém nasce sabendo nada. A gente vai buscando cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais, e buscando cada vez mais estar feliz. E em todas as áreas da nossa vida a gente está buscando ser feliz. Todos nós estamos buscando estar plenos, realizados e felizes em todos os campos da nossa vida. Então nós já naturalmente já buscamos isso, né? Então, mas eu estou trazendo assim com uma coisa, com uma clareza mais didática, assim, de tipo assim, qual é o sentido da vida? Ser feliz. E ser feliz em todos os campos da nossa vida. Essa é a busca. E quanto mais a gente consegue, ninguém tem obrigação de nada, mas quanto mais a gente consegue realizar isso, e cada um no seu tempo, em seu momento, em certa fase da vida, e quando a gente consegue aplicar cada vez mais isso, porque é um aprendizado conseguir isso, então assim, quando a gente consegue cada vez mais se realizar em cada campo da nossa vida, cada campo da nossa vida começa a estar preenchido, a gente está feliz, está realizado, aquilo começa a fazer sentido para a gente tem um objetivo, um propósito e um sentido na vida naquele campo específico. Então, gente, para mim, o sentido da vida é a felicidade. E é a felicidade em cada campo da vida. Quanto mais a gente consegue estar feliz em cada campo da nossa vida, mais feliz a gente fica, mais a gente tem um objetivo, um propósito e mais um sentido de vida.
um sentido de vida para cada uma área da nossa vida. E para mim, né, a minha visão é que no sentido da vida de uma maneira geral é sermos felizes. É o sentido geral que a gente aplica para todas as áreas da nossa vida. Então, gente, eu acho que é isso. O sentido da vida, para mim, é a felicidade, é sermos felizes. Porque sermos felizes, estando felizes, a gente começa a criar objetivos, propósitos, começa a criar o sentido da vida para cada área da nossa vida. E aí, quando a gente consegue se preenchendo em cada campo da nossa vida, em cada área da nossa vida, a gente vai ficando feliz, vai se preenchendo, e de tanto que a gente vai ficando preenchido, a gente uma hora começa a transbordar. E quando a gente começa a transbordar em cada área da nossa vida, a gente começa o quê? A gente começa a ficar muito pleno e transbordar. Quando você transborda, você começa a transbordar para o lado. Isso começa o quê? Você se beneficia em primeiro lugar, porque a vida é uma coisa individual, então primeiro você fica feliz, e automaticamente você feliz, você começa a contagiar todos que estão ao seu redor. E aí, o sentido da vida acaba sendo, em primeira instância, para mim, o ser humano nasceu, a minha visão qual que é? O ser humano nasceu para primeiro ser feliz consigo próprio, se preencher, e ele se preenchendo automaticamente e naturalmente, ele começa a transbordar e irradiar esta luz interna, esse transbordamento todo para as pessoas ao seu redor. E aí você começa a dividir com as pessoas ao seu redor toda aquela sua felicidade, em cada campo da sua vida. Se é no campo no campo de relacionamento, é no campo de trabalho, é no campo de saúde, é no campo de espiritualidade, e assim vai indo. Então, se a gente se preenche com aquilo, a gente uma hora começa a transbordar com aquilo, e ao transbordar com aquilo, a gente acaba irradiando isso para quem estiver ao nosso redor, e a gente acaba, por uma coisa natural e orgânica e uma consequência, a gente acaba irradiando isso para quem estiver ao nosso redor. E aí você acaba dividindo a sua energia, os seus conhecimentos, sua bagagem, a sua energia, a sua felicidade naquele campo específico com mais pessoas ao seu redor, que pode ser desde a sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos, seus vizinhos, o bairro, a cidade, o estado, um país e o planeta inteiro. Então, pessoas muito marcantes na sua vida, muito marcantes na história do planeta recente, né, da contemporânea, das últimas décadas, por exemplo assim, ou dos últimos séculos, e que ficaram famosas, são pessoas que transbordaram, né? Elas tinham sentido na vida em algum campo da vida dela específico, né? E aquilo tinha tanto sentido que elas tinham aquele sentido que elas tinham, era um propósito tão grande, né? Era um propósito tão grande, que virou um sentido tão grande para elas, que elas começaram a expandir tanto e crescer tanto, se desenvolver tanto naquela área, que elas se tornaram referência naquela área. Então, assim, vamos supor, sei lá, o Pelé um jogador de futebol, ele faz aquilo lá, ele devia gostar tanto daquilo lá, tanto, que ele se preenchia tanto para aquilo lá, aquilo virou um propósito para ele, e era o sentido da vida dele naquele momento, e aí ele se dedicou tanto àquilo, fez com tanto prazer, com tanta vontade, com tanto gosto, que ele se tornou um cara tão bom naquilo, que virou uma referência mundial e se tornou o Rei Pelé. Aí a gente pega, sei lá, um exemplo, o Michael Jackson. O cara, no campo da música, era um cara que provavelmente gostava tanto do que fazia, ele gostava tanto, que ele tinha tanto objetivo de fazer aquilo, de cantar, que virou um propósito para ele, de virar um propósito, de virar um cantor, né? Aquilo fez um sentido para ele, ele começou a crescer naquela área, virar um cantor, se tornou uma pessoa conhecida, com músicas de qualidades, e naquele momento, aquilo era o sentido da vida dele, era desenvolver aquele trabalho todo que ele fazia para ele, e que ele transbordava tanto de aquilo, ele se desenvolveu tanto, ele tinha tanto sentido na vida fazendo aquilo que ele gostava, que ele transbordava tanto isso, que ele se tornou uma referência mundial, é um ícone mundial. O Ayrton Senna. O Ayrton Senna, com certeza, tinha um sentido na vida dele no campo profissional. Ele tinha um objetivo que ele gostava de correr, então de corrida, de carro. Então o objetivo dele era correr com carro de corrida. Aí provavelmente o objetivo dele virou propósito, ele queria correr, ele virou profissional, começou a correr de Fórmula 1 e virou propósito para ele, aquilo fez sentido para ele, naquele momento da vida dele, o sentido dele era se tornar um excelente e exímio piloto de Fórmula 1 profissional. E aí ele foi expandindo cada vez mais, e ele transbordou tanto daquilo que ele gostava, fazia tão bem aquilo que ele gostava, né? Ele tinha um propósito, tinha um sentido na vida tão grande para aquele que é profissional, aquilo que ele fazia, que ele fazia com tanto prazer, que ele transbordava aquilo e virou o que ele virou, uma das referências do Brasil e no mundo, o ícone mundial de corrida de Fórmula 1, né? O piloto que ele era, fora outras coisas de ser humano, né? Então o que acontece? O sentido que a gente tem na vida, toda vez que a gente seguir coisas que a gente gosta de fazer, que deixa a gente feliz, aquilo vai virar um objetivo pra gente, aquele objetivo vai virando um propósito, aquele propósito de querer fazer mais e mais aquilo vai virando sentido pra gente, vai dando sentido na nossa vida,
E automaticamente, dando sentido na nossa vida, a gente vai tendo um sentido na nossa vida, numa área específica, e quando é aplicado em várias áreas da nossa vida, várias áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida acabam tendo sentido também, tendo um sentido. E a gente começa a ter um sentido na nossa vida, né? Em várias áreas da nossa vida diferente. Então, de novo, né? Eu falo, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a felicidade. É fazermos coisas que preenchem a gente e deixam a gente feliz. E isso acaba virando o nosso propósito de vida e o sentido da nossa vida numa área específica e em cada uma das áreas da nossa vida. E aí a vida começa a ter sentido, porque você vai querer fazer, putz, na minha vida de trabalho eu quero fazer isso, na minha vida de pessoal, de passeios eu quero fazer isso, na minha vida de relacionamento eu quero fazer isso, na minha vida de espiritualidade eu quero fazer isso, na minha vida financeira eu quero fazer isso. E aí você começa a fazer coisas que você gosta em todos os campos da sua vida, e aí você começa a ganhar propósitos, e sentido em cada um dos campos da sua vida. Então sua vida começa a ganhar objetivos, propósitos e um sentido em cada uma das áreas da vida. E aí você vai ficando o quê? Vai fazendo cada vez mais coisas que você gosta, vai ficando cada vez mais feliz, vai expandindo cada vez mais, sua energia vai se desenvolvendo cada vez mais, expandindo cada vez mais, e aí você começa a crescer cada vez mais naquilo, fica cada vez mais feliz e realizado, e aí uma hora você começa a transbordar daquilo, e o que você transbordar, você vai transbordar e vai molhar, vai irradiar para todos que estiverem ao seu redor, né? E quanto mais você fizer uma coisa que você gosta, mais isso vai bombar, vai explodir dentro de você de energia, de felicidade, de realização, aquilo que você gosta. E aí você vai fazer com tanto prazer aquilo lá que você vai irradiar, vai explodir. Vai explodir de felicidade, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Qual é o sentido da vida? Para mim, o sentido todo da vida é esse, é a felicidade e é fazer coisas que deixam a gente feliz, porque isso cria objetivos, propósitos e o sentido de a gente fazer aquilo na nossa vida. Então, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria trazer isso para vocês, né? É uma coisa que eu pensei semana passada em trazer esse questionamento filosófico para vocês, que de repente eu acho que isso pode ajudar e contribuir de alguma maneira para vocês, né? Tem pessoas em todos os níveis de felicidade, tem pessoas que estão bem para baixo, tem pessoas que estão mais ou menos, tem pessoas que estão felizes, tem pessoas que estão muito para cima, tem todo tipo de pessoas, mas está todo mundo junto, vivendo a vida, aprendendo a viver a vida, aprendendo a conhecer a vida, aprendendo a ser feliz e aprendendo a dar sentido para a nossa vida e entender qual é o sentido da nossa vida, porque quando a gente entende, aquilo dá um norte, dá uma linha mestra, dá uma guia para dar um sentido para a nossa vida. E ao ter um sentido na nossa vida, a gente não fica mais, ó Deus dará, flutuando daqui para lá. Não, quando você tem sentidos na vida, você fica muito mais assertivo de saber o que você quer e do que você quer realizar, do que você quer criar e dos sonhos que você quer materializar. Isso te dá força, te dá vontade, te dá felicidade, te dá garra, te dá discernimento, te amplia o conhecimento, te dá tudo. Então, assim, nós somos seres criadores que nascemos para criar, né? Então, quando a gente consegue ter propósito, sentido de vida, isso começa a dar norte pra gente, a gente fica cada vez mais feliz. E acaba, por consequência, expandindo, crescendo, se desenvolvendo cada vez mais e, por tabela, irradiando isso para os outros que estão ao nosso redor. Então, gente, é isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, com a pergunta: qual é o sentido da vida? Então, gente, é isso. Essa é a minha visão que eu queria dividir com vocês, sobre o prisma universal e sobre o prisma humano. Eu espero que de alguma maneira, alguma coisa que eu tenha falado aqui possa ajudar vocês a se compreenderem mais, a se entenderem mais, a entenderem mais de como buscar um propósito para a vida, quem não esteja com propósito, e para quem está sem sentido na vida, começar a ter cada vez mais uma direção de como criar o sentido na vida, né? E para que quem já tem, que reforce cada vez mais esse propósito, esse sentido da vida que já tem, que já sabe disso, né? Então, assim, eu espero, eu desejo, estou dividindo com vocês isso com o desejo de que isso de alguma maneira acrescente para vocês na vida de vocês, que ajude a ter mais reflexões e questionamentos, e que isso ajude de alguma maneira vocês a entenderem cada vez mais qual é o sentido da vida para vocês, para cada um de vocês. E se fizer algum sentido, que vocês consigam, se fizer sentido, tá? Que vocês consigam aplicar cada vez mais na vida de vocês, para vocês criarem sentido na vida de vocês, em cada uma das áreas da vida de vocês. E que no final vai fazer com que o todo tenha um contexto geral, um sentido da vida geral na vida de vocês. E essa é a linha mestra que faz com que todo mundo seja sempre bem alinhado com a própria essência, com a própria alma,
com o próprio espírito e que faça uma reconexão daquilo que já é fora, que a gente se perde durante a vida, pelo próprio aspecto da vida humana, que a gente se perde mesmo por questões internas, questões de bloqueio subconsciente, de ego e tudo mais, que fazem com que a gente se desconecte da nossa essência, do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, né? E a gente fica perdido realmente mesmo, mas isso ele dá fazendo isso aqui, ele dá um ajuste de novo e realinha a gente de novo com a nossa essência, com o nosso espírito, com a nossa alma. E o realinhamento faz com que a gente fique dentro de um fluxo de energia, que é o fluxo da felicidade, e que com a constância da felicidade se torna uma constância de fluxo de paz. E a gente fica em paz, estando em paz, a gente está na constância do fluxo das energias universais mais elevadas, e que deixa a gente bem. Gente, então é isso. Esse era o vídeo de hoje. Tomara que te ajude vocês de alguma maneira, né? Para que vocês fiquem cada vez mais felizes. E é isso aí. Então, gente, vou terminando esse vídeo hoje. E só para falar como sempre, né? Tô aí com o meu trabalho, gente. Meu trabalho recém-lançado agora aqui, que é o trabalho de mentoria em felicidade, que é um treinamento em felicidade. Eu sou um treinador, igual o cara de academia que ajuda o instrutor de academia que treina as pessoas, ou instrutor de várias áreas da vida. Eu sou um instrutor eu estou virando e virei agora, estou começando agora a virar um treinador de felicidade. Eu treino as pessoas para se tornarem cada vez mais felizes. Quem quiser esse trabalho, que é o meu trabalho de mentoria e treinamento em felicidade, quem quiser esse trabalho de mentoria ou treinamento em felicidade, quem tiver interesse, só me dá um toque. Na descrição do vídeo aqui vai ter o meu site, que é o robertonaga.com, né? Entra lá que vai ter o meu site, lá vai ter a descrição de todos os meus trabalhos. E quem quiser o trabalho de mentoria em felicidade, que é o treinamento em felicidade, estou aqui à disposição para ajudar. Por enquanto estou fazendo alguns atendimentos individuais e já em breve estou fazendo os meus atendimentos em grupos, online e também presenciais. E fora outros trabalhos que tem também, está lá no meu site, tem vários trabalhos diferentes, então quem quiser tem trabalhos diversos em várias áreas. De atendimento individual, tá? E também coletivos também. Então, gente, é isso. Vou finalizando esse vídeo hoje. Queria agradecer por estar com vocês aqui. Para quem estiver assistindo aqui, é um prazer estar com vocês aqui e podendo dividir, irradiar esses aprendizados que eu tenho para vocês, essa energia que eu tenho para vocês, essa luz que eu tenho de aprendizados que eu tenho para vocês, né? O objetivo todo é sempre esse, é dividir tudo que eu tiver de conhecimento para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes. Então, espero que ajude todos vocês. E é isso aí, gente. Então, vou finalizando o vídeo de hoje agora aqui. E vou finalizando também com a frase que eu gosto sempre de terminar, que é o quê? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Estamos sempre aprendendo. Gente, valeu, um abraço e até os próximos vídeos. Valeu! Fui!